Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando agora a nossa 11ª aula do nosso curso de App Inventor, tá? Como é a nossa primeira aula da semana, vamos iniciar aí tirando algumas dúvidas que ficaram lá em relação às aulas da semana passada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. O primeiro não é bem uma dúvida, na verdade é um comentário. Teve uma pessoa aqui que disse o seguinte, tá? Adicionei duas camadas que faz com que mude a cor de acordo com a situação do aluno. Reprovado ficará vermelho e aprovado ficará verde. Bom, eu não sei exatamente como a pessoa fez essas duas camadas, não sei o que ele chama de camada, mas na verdade você pode estar simplesmente alterando a cor da propriedade. Então, por exemplo, se você tem uma legenda e você colocou a cor de fundo verde, uma cor de fundo, que cor que ele falou aqui? Vermelho, então você pode alterar essa propriedade e cor durante a execução do programa, tá? Então é bem interessante, legal a ideia dele, além de informar se está aprovado ou se está reprovado, você pode mudar a cor, né? Verde se estiver aprovado e vermelho se estiver reprovado, tá? Bem legal essa ideia. Bom, próxima pergunta. Como podemos mudar o nome do aplicativo que irá aparecer na lista de aplicativos do celular? Bom, quando você instala o aplicativo no seu celular, vai aparecer lá o ícone, né, o ícone original lá do App Inventor ou o ícone que você colocou, e embaixo aparece o nome. Esse nome é o nome do projeto que você criou. Tá? Então, se você quiser colocar um outro nome, então na hora que você for criar o seu aplicativo, tá? Iniciar novo projeto, aí você coloca o nome que você deseja para o seu aplicativo, ok? Tem uma outra pessoa perguntou aqui, vai ter o botão fechar ou atualizar aplicativo? Bom, eu não sei o que ele chamou de botão fechar. Bom, o botão fechar deve ser para fechar o aplicativo. Aí é tudo bem, é tranquilo, tá? Bem provavelmente a gente deve estar falando na aula de hoje. E ele escreveu ou atualizar o aplicativo. Bom, também não entendi bem o que seria atualizar o aplicativo. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, se você tem no seu celular uma versão do seu aplicativo já instalado, se você instalar outro aplicativo com o mesmo nome sobre aquele já existente, então ele vai estar fazendo uma atualização, ele vai estar, de certa forma, apagando o existente, colocando uma nova versão que já existe, tá? Então isso daí é perfeitamente possível, tá? Simplesmente reinstalando aquele seu aplicativo no celular. E a última dúvida, sempre que colocar valores em reais, a vírgula que separa os centavos terão que ser trocados por ponto. Na verdade é o seguinte, o App Inventor, ele utiliza uma formatação aí no formato americano, tá? Onde no lugar da vírgula ele utiliza o ponto. Então, normalmente ele vai aparecer com ponto, tá ok, pessoal? Depois, qualquer coisa, a gente pode mostrar uma maneira de estar trocando esse ponto aí por uma vírgula, tá? Mas o normal, ele está utilizando uma vírgula no lugar do ponto, beleza? Bom, agora, conteúdo dessa aula. Essa aula, nós vamos começar um aplicativo, tá? Deve ser um aplicativo que vai demorar um pouquinho para a gente estar desenvolvendo. Esse aplicativo aí, ele vai demorar um pouco, por quê? Na verdade, esse aplicativo vai ser assim, um pouquinho mais útil do que aqueles que nós vínhamos trabalhando anteriormente, tá? Então, a ideia desse aplicativo é o seguinte, hoje em dia, todo mundo aí tem as suas contas a pagar, tem um valor que você recebe, ou é uma mesada, ou é um salário, ou é um aluguel. Então, você tem um valor que você recebe mensalmente. E você vai gastando o valor, tá, durante o mês. Tá? Normalmente, você tem um salário uma vez por mês, ou a mesada uma vez por mês, e aí você vai gastando o dinheiro durante o mês. E, infelizmente, o que acontece? Tem muitas pessoas que vai passando o mês, vai gastando, né? O dinheiro acaba e o mês não termina. Então, no meio do mês já acabou o dinheiro, né? Então, poderia ter uma forma de estar controlando isso. Ou pior ainda, quem tem conta em banco, tem pessoas que recebem seu salário, por exemplo, recebeu lá R$ 2.000, vai gastando durante o mês, aí chega lá para o dia 15, tá, ele já gastou os R$ 2.000. Só que o banco te dá um tal do cheque especial, que aí você gasta além daquilo que você tem. Então, você gastou R$ 100 a mais do que você tinha, então você ficou com menos R$ 100. Você gastou R$ 500, você ficou com menos R$ 500, então você ficou devendo. Então, para facilitar, para ajudar no controle dos seus gastos, né, do seu orçamento doméstico, nós vamos estar fazendo um sistema financeiro que vai estar te ajudando nesse controle. Tá? Por que eu digo isso?
Muitas vezes o que acontece? Você vai num bar, numa lanchonete, você gasta um valor. Ou você dá em dinheiro, você paga um cartão de débito e muitas vezes a gente acaba esquecendo de anotar em algum local. Tá? Então isso daí é uma constante. Então a ideia vai ser o seguinte: você foi num local, numa lanchonete, você foi num barzinho, tá? Você saiu com seus amigos, gastou um valor, já lança no aplicativo. Tá? Lançou o valor, já lança no aplicativo. Então a ideia é, você vai visualizar quanto você ainda tem disponível naquele mês. Então, naquele momento que tiver zerado, você não pode gastar mais. Ou você vai fazendo as suas contas. Você tem R$ 2.000, tá? Hoje é dia 15, você gastou 1.500, opa, coloca o pé no freio. Vou ter que gastar menos a partir de agora até o final do mês. Tá? Então, essa é a ideia do aplicativo. Tá? Então, é um aplicativo que já vai ter uma certa utilidade. E durante esse aplicativo, nós vamos estar utilizando vários conceitos novos. Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou, em uma das perguntas anteriores, se teria como eu ter mais de uma tela no mesmo aplicativo. Tem. Tá? Na aula de hoje, nós já vamos ver como que se faz isso. Tá? Uma outra pessoa, também perguntaram como que eu faço para sair do aplicativo, criar um botão para sair do aplicativo. A gente já vai ver também na aula de hoje. E tem algumas coisas que nós vamos estar utilizando que ainda não foi falado, né, que é, por exemplo, fazer armazenamento em banco de dados. Porque o que acontece? Se você faz o seu controle doméstico, você lança o que você ganha, você lança a sua despesa. Se você sair do aplicativo, entrar de novo e apagou todos aqueles dados, então não te adiantou nada. Então toda vez vou ter que lançar. Então qual vai ser a ideia? Você vai lançar no aplicativo, você pode fechar o aplicativo, você pode desligar o celular. Você vai ligar o celular, vai executar o aplicativo, aquelas despesas que você lançou vão estar lá. Tá? Então a ideia é essa, que ele não apague toda vez que você sai do aplicativo ou que você desliga no celular. Então eu vou ter que gravar dentro de um banco de dados, um local de armazenamento local no celular, tá bom? Então nós vamos estar utilizando esses recursos aí no nosso aplicativo. Então vamos lá, vamos abrir a nossa tela agora, vamos entrar no App Inventor. Vamos lá, ai2.appinventor.mit.edu, dá Enter. Tá? Nós vamos criar aqui uma aplicação que vai ser o nosso sistema financeiro. Então vamos clicar aqui, iniciar novo projeto, vai ser o nosso IFSP 10, tá? 10. Bom, alguém tinha me perguntado como que eu fazia para mudar o nome do aplicativo. Então, se eu não quiser utilizar esse nome, o que você poderia colocar? Por exemplo, vou fazer um sistema financeiro, então aqui eu poderia chamar de financeiro. Aí ficaria o nome do seu aplicativo, tá bom? Mas para as nossas aulas, nós vamos continuar com essa numeração. Então, IFSP 10. Vamos dar OK. Pronto. Está aí a nossa tela do nosso aplicativo. Como a gente disse anteriormente, nós vamos fazer um aplicativo em que nós vamos fazer um controle financeiro. E esse controle financeiro, eles vão ter algumas telas. Tá? Então, nós vamos ter uma tela que eu vou lançar o valor que você ganha mensalmente. Ou é o seu salário, ou a sua mesada. Tá? Então, nós vamos estar lançando para quê? Para você saber quanto você pode gastar. Numa outra tela, eu vou lançar as despesas que você teve. Tá? Então, eu gastei, fui lá no bar, comi o lanche, lanço aquele valor. Tá? Fui lá numa balada, paguei a entrada, eu lanço aquele valor. Tá? Fui ali, comprei um presente para minha mãe, tá? Vou lá, lanço aquele valor, e assim por diante. E aí o que acontece? Aí você vai deduzindo daquele valor que você tinha, certo? Bom, então uma tela para você colocar o que você ganha, uma tela para você lançar as despesas e a terceira tela para você ver a lista do que você gastou e o total que ainda você tem, o saldo que você tem, certo? Então essa é a ideia do nosso aplicativo, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, primeira tela, Screen 1 está selecionado, vamos voltar aqui no título, aqui do título na lateral, vamos escolher aqui o nome desse IFSP 10, eu vou colocar aqui financeiro, tá? Nosso sistema financeiro, pronto, tá aí, o sistema financeiro. Bom, nesse sistema financeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na verdade, ele vai ser, essa tela inicial vai ser apenas um menu, ela que vai chamar as outras telas, então aqui ele vai estar controlando as outras telas, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 3 botões, tá bom? 3 botões que vão fazer isso. Então eu vou pegar aqui um botão, já vou colocar os 3 botões aqui um embaixo do outro. 2, 3 botões, tá bom? Bom, primeiro botão aqui no texto, nós vamos estar lançando o quê?
aquele valor que você ganha, aquilo que vai entrar de dinheiro para você. Então, aqui seria os proventos. Tá bom? Então, proventos, o que, que é? É aquilo que você ganha. Então, seu salário, é a sua mesada, assim por diante. Vamos alterar o tamanho da fonte. Vamos colocar o tamanho aqui 18. A largura aqui, vamos pegar preencher principal. Ok. Aqui tudo bem, vou colocar negrito. Tudo bem até aqui. O botão 2. Aqui no texto do botão 2, nós vamos colocar incluir despesa. Tá? Então, nesse local aqui que você vai clicar e você vai estar incluindo a despesa. Então, tamanho aqui 18, fonte negrito e largura preencher principal. Certo? E aqui, por último, listar despesas. Então, aqui ele vai mostrar todas as despesas que você teve até o momento. Então, negrito, tamanho 18 e largura preencher principal. Certo? Então, nós temos aí os 3 botões que nós vamos estar utilizando desse nosso aplicativo. Vamos colocar aqui um espaçamento entre esse botão e vamos colocar um outro botão aqui embaixo, que vai ser o botão para sair da nossa tela. Tá bom? Então, vamos colocar aqui um texto, sair do app. Vou sair aqui do nosso aplicativo, tamanho 18, fonte negrito e largura preencher principal. Para ficar um pouco diferente, nós vamos alterar a cor de fundo desse botão. Certo? Então, a cor de fundo desse botão aqui, vamos colocar, será um azul com fundo, cor do texto aqui, vamos colocar cor do texto branco. Tá? Então, aí, certo? Então, ficou proventos, incluir despesa, listar despesa e sair do app. Então, aqui está pronta aí a nossa primeira tela. Agora, nós temos que fazer as outras telas. Então, a outra tela seria de proventos. Então, o que acontece? Vocês vão vir aqui em cima, tá? Nós temos o botão Screen 1, adicionar tela. Tá? Então, você vai clicar nesse botão adicionar tela. Então, nós vamos adicionar a tela de proventos. Vamos clicar aqui. Então, vai ficar... Eu vou deixar com a palavra Screen, proventos. Tá? Então, vai ficar Screen, proventos. Adicionamos, então veja que nós temos uma tela em branco. Então, é uma segunda tela dentro do mesmo aplicativo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma legenda. No texto, nós vamos colocar lançamento do provento. Certo? Bom, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, tá? Lógico que depende de cada caso. Eu coloquei aqui fundo amarelo, vou colocar cor 18, fonte negrito e largura vou colocar preencher principal, certo? E vamos centralizar o texto, alinhamento do texto, centro. Pronto. Então, lógico que depende muito de cada aplicação, tá? De cada pessoa, como que vai ser. Mas a ideia aqui vai ser o seguinte, você vai ter um único valor, ok? Então, você vai ter um único valor que você vai ter como provento. Então, vamos supor, você recebe somente um salário no valor de tanto, ou você recebe somente uma mesada no valor de tanto, certo? Então, essa vai ser a ideia. Então, eu não vou ter vários proventos, tá bom? Depois nós vamos lançar várias despesas, tá? Você poderia depois, futuramente, se você tiver vários proventos, você pode estar adicionando outros proventos também. Ou você soma todos os proventos e lança como se fosse um único provento, tá bom? Então, vamos colocar aqui uma caixa de texto. Vamos colocar a largura preencher principal. E vamos colocar aqui um botão embaixo que vai ser o... Cadê? Incluir provento. Tá? Tamanho 18, fonte negrito, largura preencher principal, certo? E vamos colocar um botão a mais, que vai ser o botão para retornar para a tela anterior. Tá? Então, colocar aqui, retorna, ou simplesmente o seguinte, vamos colocar o botão voltar. Pronto. Então, nós vamos voltar para a tela anterior.
Vamos alterar aqui a largura, preencher principal, assim por diante. Ok? Tá bom? Bom, por enquanto, tá? Não vamos nos preocupar com o conteúdo de cada tela. Depois, quando estiver fazendo as outras etapas, aí nós vamos estar melhorando a tela. Então, o que importa para a gente é o seguinte: estou na tela chamada Screen Proventos e nós temos um botão voltar. Tá bom? Então, por enquanto, o que nos interessa é isso. Agora nós vamos para a tela, para o menu Screen 1. Ok? Então, voltamos aqui para essa tela. Então, nós temos proventos. Depois, nós temos o incluir despesa. Então, vamos criar uma outra tela que vai ser o incluir despesa. Então, adicionar tela. Vamos colocar inclui despesa. Inclui despesa. Ok? Vamos colocar aqui uma legenda. Vamos alterar o texto para incluir, ou melhor, vamos escrever aqui, lançamento de despesa. Lançamento de despesa, cor de fundo será amarelo, tamanho da fonte 18, largura preencher principal e alinhamento do texto centralizado. Alinhamento do texto centro. Pronto. Eu esqueci de colocar o negrito também. Pronto, negrito, tá bom? Bom, aqui no lançamento de despesa que nós vamos ter que colocar? Nós vamos colocar o nome da despesa e o valor da despesa, tá bom? Mas por enquanto, pra gente, eu nem vou colocar isso, depois a gente coloca, eu só vou colocar um botão aqui embaixo, que vai ser o botão para voltar, tá bom? Então vamos colocar aqui, tamanho 18, fonte negrito, largura preencher principal, texto do botão voltar, certo? Então agora nós já temos 3 telas. Vamos voltar lá para a tela principal, Screen 1, e falta a última aqui que é listar despesas. Então vamos adicionar uma nova tela. Então será Screen listar despesas. Listar despesas, ok? Pronto, mesma coisa, vamos criar aqui uma legenda. No texto nós vamos colocar lista de despesas, cor de fundo amarelo, fonte negrito, tamanho da fonte 18, largura preencher principal e alinhamento do texto centro. Pronto, certo? E vamos colocar também um botão. Como eu disse anteriormente, depois nessa tela nós vamos ter que fazer algumas alterações, mas quando estiver fazendo o programa a gente mexe nisso. Quando estiver mexendo nessa etapa, nós vamos mexer nisso. Mas por enquanto desse jeito. Então aqui no botão nós vamos colocar fonte negrito, tamanho 18, largura preencher principal e texto voltar. Ok? Então nós já temos agora 4 telas. Se a gente ver aqui, ó, a gente clicar nesse botão, observe que aí aparecem as 4 telas. Screen 1, Screen proventos, Screen inclui despesa e Screen listar despesa. Então, essa é a ideia. Voltando aqui na tela 1, o que nós vamos fazer? Quando clicar no botão proventos, ele vai chamar aquela tela de lançamento de proventos. Quando clicar no botão incluir despesa, ele vai lançar naquela tela, vai entrar naquela tela para lançamento da despesa. E quando clicar no botão listar despesa, ele vai entrar naquela tela. Ok? Então é o seguinte, e outro detalhe, quando eu entrar na tela de proventos, né, quando eu clicar no botão voltar, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a tela anterior, tudo bem? Então é isso que nós vamos estar fazendo. Então vamos lá. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a programação para essa tela do Screen 1. Cada tela tem a sua programação, tá? Então nós vamos programar a tela do Screen 1. Então vamos lá, vamos aqui em blocos. Observe que aqui só aparece, aqui do lado esquerdo só aparece Screen 1, não aparecem as outras telas, tá bom? Porque nós estamos trabalhando apenas com essa tela. Como que eu vou fazer para chamar as outras telas? Então vamos ver aqui. No botão 1, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Aqui no botão 1, aqui seriam os proventos. Então vamos renomear aqui, botão provento, tá? Para ficar mais fácil para a gente. No botão 2, vamos colocar botão inclui despesa.
o outro botão, lista despesa, e o outro botão sair. Botão sair. Pronto. Agora fica um pouco mais fácil para a gente estar trabalhando. Vamos voltar lá nos blocos novamente. Então, observe que agora ficou melhor. Botão provento, botão inclui despesa, botão lista despesa, botão sair. Então, vamos lá no botão provento. Aqui o botão provento. Quando eu clicar no botão provento. O que eu vou fazer quando eu clicar nesse botão provento? Então, nós vamos vir aqui em controle e aqui embaixo, aqui, ó, abrir outra tela. E aí eu vou colocar o nome da tela. Então, abrir outra tela. Então, vamos colocar aqui, abrir outra tela. E aqui eu preciso colocar o nome da tela. Só que eu não me lembro. Vamos voltar lá para certificar. Na verdade, nem precisava ter voltado. Screen Proventos. O nome da tela é Screen Proventos. Então, nós vamos pegar aqui um texto. E vamos colocar aqui Screen Proventos. Certo? Então, Screen Proventos. Então, lá, Screen Proventos. Depois, o outro botão, né? O botão inclui despesa. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos utilizar essa rotina, abrir outra tela, nome da tela, e a outra tela se chama Screen inclui despesa. Então, aqui nós vamos alterar Screen inclui despesa. E, por último, nós vamos pegar aqui o botão lista despesa e vamos vamos copiar também isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos alterar aqui para Screen listar despesas. Screen listar despesas. Pronto. Certo? Então, aqui já está pronta aquela rotina para quando a pessoa clicar no botão, ele abrir a outra tela. Certo? Bom, nós temos um botão a mais, que é o botão sair, né? Então, o que eu vou fazer com o botão sair? Então, o botão sair, eu quero fechar o nosso aplicativo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nesse grupo controle. Nós temos aqui uma opção, aqui no final, ó, fechar a aplicação. Então, aqui nós vamos fechar a aplicação que nós estamos. Então, pronto. Fechamos a aplicação. Tá certo? Tá pronto o nosso programa? Ainda não. Por quê? Porque nós temos que fazer a programação de cada uma das telas. Tá bom? Então, nós temos a tela Screen Proventos. Eu vou vir aqui em Screen Proventos. Tá? Observe que Screen Proventos está vazio. Screen Proventos nós tínhamos dois botões. Um botão era para incluir. Vamos vir aqui na parte de design. Tá? E eu vou alterar só o último botão aqui, o nome. Será botão voltar. Outro botão desse jeito, depois a gente altera o nome. Vamos voltar aqui no bloco. Botão voltar. Botão voltar, clique. O que eu quero que aconteça quando eu clicar nesse botão voltar? Eu quero fechar a janela atual que eu estou. Tá? Então, eu vou vir aqui em controle. Vamos lá embaixo. Existe aqui fechar tela. Tá? Fechar a tela que eu estou. Então, aqui fechar tela. Tá certo? Bom, e nós vamos fazer a mesma coisa nas outras telas. Então, a outra tela seria o Screen inclui despesa. Vamos alterar também o nome do botão. Onde está aqui, botão 1, nós vamos alterar para botão voltar. Vamos na parte de blocos. Então, está aqui botão voltar, clique. Vou vir aqui em controle. E aqui embaixo, fechar tela. Fechar tela. Certo? E por último, em Screen listar despesa. Vamos voltar aqui no design, vamos ter aqui o nome do botão, está como botão 1, renomear, botão voltar, ok? Vamos clicar aqui em blocos, aqui está o botão voltar, vamos clicar aqui, ponto. O evento, clique, botão voltar, ponto, clique. O que nós vamos fazer? Nós vamos executar aquela rotina para fechar a tela que está aqui embaixo. Fechar tela, está aqui. Ok? Então, está pronto aqui o nosso aplicativo. O que nós fizemos? Então, só fazendo um resuminho rápido. Então, inicialmente, nós vamos ficar
aqui nessa tela inicial. Quando a pessoa clicar nesse botão proventos, ele vai abrir a tela de proventos, screen proventos, ele vai abrir essa tela. A pessoa clicou no botão voltar, ele vai sair dessa tela e vai voltar para a tela anterior. Então vai voltar para a screen 1. Clicou aqui em incluir despesa, então vai chamar a tela screen incluir despesa, que seria essa tela. Clicou no botão voltar, ele volta para screen 1. Clicou aqui em listar despesa, ele vai chamar aqui screen incluir despesa. Tá? Clicou em voltar, cai aqui em screen. E por último, clicou aqui em listar despesa, vai vir aqui em screen listar despesa. Clica no botão voltar, volta para a tela inicial. Aí clicou nesse botão sair do app, aí o que vai acontecer? Aí ele vai sair do nosso sistema, do nosso aplicativo. Ok? Então essa é a ideia do nosso aplicativo. Então vamos lá fazer um teste. Vamos lá no menu conectar, assistente AI. Bom, aí no celular vou procurar a minha lista de aplicativos, aqui o MIT AI2 Companion. Vou clicar aqui, scan QR Code. Está aí o nosso aplicativo. Então observe que nós temos lá os 3 botões, proventos, incluir despesa, listar despesa e sair do app. Então vou clicar aqui no botão proventos. Então, observe que ele entrou na tela lançamento dos proventos. Vou clicar no botão voltar. Ele voltou para a tela inicial. Vou clicar no botão incluir despesa. Está na tela de lançamento de despesa. Vou clicar no botão voltar. Está na tela inicial. Vou clicar no botão listar despesas. Listar despesas parece que deu um erro. Bom, a gente deve ter digitado alguma coisa errada. Ok? Vamos clicar no botão sair do app. Retornando aqui para o nosso app Inventor. Então, havia dado um erro aqui na nossa tela. Tá? Por quê? Vamos lá. O nome que está aqui, Screen Listar Despesas. O que nós chamamos? Screen Lista Despesas. Então faltou um R aqui, ó, listar despesas. Certo? Vamos conferir aqui. Screen Listar Despesas. Agora sim está correto. Vamos executar novamente. Bom, dentro do celular, então eu vou clicar aqui no ícone MIT AI2 Companion. Scan QR Code. Bom, está aí, aplicativo rodando, então vou clicar lá, primeiro em proventos, ok, abriu a tela, vou clicar em voltar, incluir despesa, funcionando, vou clicar em voltar, listar despesa, ok, agora está funcionando, vamos clicar no voltar, e observe o seguinte, quando eu clico no botão sair do app, dá um erro. Tá? Por quê? Porque nós estamos em desenvolvimento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma simulação. Nós não temos instalado o aplicativo no celular. Tá? Na verdade, nós estamos apenas refletindo aquilo que está na tela do computador. Então, se eu clicar no botão sair do app, então ele vai dar uma mensagem. Tá? Então, fechar o formulário, tá? Não é possível durante o desenvolvimento. Então, se nós instalarmos o programa no celular e depois sim clicar nesse botão sair do app, aí ele vai estar funcionando, tá bom? Então, de qualquer forma, a nossa aplicação está funcionando. Bom, a parte inicial, aquilo que foi previsto, o que nós queríamos? Nós queríamos criar uma tela, que seria o menu, que nós tivéssemos as 3 opções, tá? Chamar a tela para lançamento de proventos, a tela de despesas e a tela de listar as despesas, e o botão sair do aplicativo. Então, por enquanto, já está funcionando o nosso aplicativo. Nas próximas aulas, nós vamos estar implementando cada uma destas telas. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.